Sejam todos bem-vindos a mais esse domingo, é muito bom ver todos vocês aqui. Hoje a gente tem alguém aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Qual é o seu nome? Valdete, seja bem-vinda. Hoje nós teremos a palestra com o nosso irmão Kiko. Antes de iniciar, faremos a abertura aqui do nosso livro, mas eu gostaria de lembrá-los da nossa assistência social, para quando vocês vierem a casa, quando puderem, trazer algum quilo de alimento, aquilo que vocês, de repente, falam, olha, tenha mais aqui, vou levar lá para casa, porque a gente continua fazendo o nosso trabalho de assistência, né, de uma forma mais reduzida, mas mesmo de forma reduzida, ainda assim a gente tem algumas dificuldades. Então, se vocês puderem contribuir, será muito bem-vindo, tá bom? Então, vamos abrir aqui o nosso texto aleatoriamente. E o texto de hoje, o tema é a atenção do Jesus no teu dia a dia. Atenção! Nunca deixe de cumprimentar alguém. O outro pode se ofender. Atenção! Nunca fale mal de quem não está presente. Ele pode ficar sabendo do seu comentário. Atenção! Nunca conte uma mentira. Um inocente pode pagar por isso. Atenção! Nunca seja rude com as pessoas. Ela não tem culpa dos seus problemas. Atenção! Não condene a ninguém. Você pode precisar da misericórdia alheia. Atenção! Nunca sofra antes da hora. O esperado pode não acontecer e, neste caso, sofrerá 2 vezes inutilmente. Atenção! Não se apegue a ídolos humanos. São todos falíveis. Atenção! Não pergunte quem deixou de fazer aquela tarefa nobre. Simplesmente faça você mesmo. E atenção, esteja sempre atento. O texto muito claro, né? Acho que não precisa de nenhuma explicação, a gente precisa estar sempre atentos às nossas atitudes para que a gente não seja injusto, né, e nem falte com a verdade em nenhum momento. Dito isso, então, agora vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com o nosso amado Mestre Jesus, com Deus, agradecendo por essa oportunidade, por este dia que se inicia e por estarmos aqui presentes, reunidos num só pensamento, que é estudar um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Que possamos estar todos imersos no amor de Deus e que este amor penetre no nosso coração e que ele se espalhe ao nosso redor, tocando a todos, os nossos inimigos e os nossos amigos, pedindo para que qualquer sentimento contrário ao amor se transforme em amizade, em amor, em fraternidade. Que possamos ser instrumento do amor, instrumento das mãos de Deus, fazendo bem onde quer que seja.
seja por pensamento ou por atitudes. Vamos vibrar por esta casa amiga, pedindo para que ela seja sempre esse farol de luz, consolo e amor. Vamos vibrar pelo nosso amigo Kiko, para que ele traga a palavra que entre no nosso coração e vá de encontro a alguma ansiedade, alguma necessidade. Que estejamos atentos e concentrados para levar essas lições para o nosso dia a dia. Bom dia, meus amigos, queridos. Que assim seja. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom dia, Toninha. Não te vi quando eu cheguei aqui. O que você estava fazendo? Que você não estava no seu lugarzinho, fazendo as coisas? Essa aqui é a sua, né, dona Toninha? Estamos de olho, viu? Só para poder deixar a senhora avisada. Nós estamos felizes com a senhora esse ano. Vocês estão bem, não é? Graças a Deus temos um dia de sol, de calor. Hoje, nosso assunto é um assunto bastante curioso, bastante curioso. Antes de mais nada, alguém aqui pela primeira vez, o nosso querido Consolador? Seja muito bem-vinda, que você seja tão acolhida quanto eu e minha família fomos nesta casa. Espero que você retorne, espero que você encontre, não só você, mas todos nós aqui, encontre de verdade aquilo que você procura, viu? E assim, a gente acha. Gasta um pouco de esforço, dá um pouco de trabalho, mas a gente acha. Vai procurando, não desiste não, viu? Se por um acaso você não gostar muito do palestrante de hoje, não se preocupa, tem palestrantes melhores, tá? Fica sossegado. Falar nisso, nós teremos uma overdose de Kiko essa semana. É Kiko hoje, é Kiko da quinta-feira. Então, se vocês quiserem, podemos nos encontrar novamente na quinta-feira, tá bom? Me perdoem as mulheres da casa, mas o assunto hoje é de macho, entendeu? É para nós que somos machões, aquela virilidade maravilhosa, né? Aqueles que são muito macho, mas macho a valer mesmo, macho com vontade. Quem é pai aqui pode, por favor, levantar a mão? Boa! Praticamente todos nós somos pais, todos os homens que estão aqui, não é? Isso é importante. Bom, nossa palavra de hoje, nosso estudo de hoje é sobre José. Sinceramente, é um desafio bastante grande a gente falar sobre José, porque notem o seguinte, tudo que está escrito na Bíblia, nos evangelhos canônicos, olham para Jesus de uma maneira mística. Olham para o Jesus Moisés, olham para o Jesus o Cristo. Não olham para o Jesus pessoa, cidadão. Então você não tem praticamente informação que valha a pena de uma fonte segura e que diga, olha, Jesus nasceu em tal dia, Jesus foi criado por fulano e beltrano, Jesus viveu tal dia fazendo isso. Não tem um histórico. O que você tem são alguns personagens relacionados à estrutura bíblica que criam algumas situações para que a gente vá entendendo mais ou menos qual é o conceito, o que aconteceu, de que maneira as coisas foram colocadas. E aí, quando você fala disso, você tem alguma coisa sobre Jesus, você tem algumas coisas sobre Maria, muita coisa sobre Maria, mas você tem muito ou quase nada sobre José. O que vai te espantar, né? Porque ele vivia com mulher, e a gente que vive com mulher sabe como é que é isso, né? Esse negócio de você não aparecer muito, a gente está ligado como é que funciona esse negócio. A sabedoria nos indica que quanto mais a gente aparecer, ou melhor, quanto menos nós aparecemos, é melhor. Você já viu aquele brinquedo que você vai na Playland da vida, que a criancinha pega uma marreta, e aí os bichinhos eles levantam a cabeça e tem que bater uma marreta? Assim é o pai, assim é o homem na relação. Se a gente levanta a cabeça, toma porrada. Então, fica quietinho ali, não aparece não, porque é complexo o negócio. Então, nós temos pouca informação sobre José, mas o pouco das informações que nós temos nos remete também a questões muito importantes com relação até à formação de Jesus o Cristo. Você vai ter que falar de José, você vai ter que falar também sobre a questão da concepção do próprio Cristo.
Você vai ter que pensar na questão do nascimento virginal do próprio Cristo. Você vai ter que pensar que José era padrasto de Cristo, não era pai de Cristo. Tá certo? Então, isso é uma lição para nós também, que em algum momento fomos convocados a participar da criação de filhos que não são consanguíneos nossos. Ao final do nosso trabalho de hoje, a minha expectativa e o que eu gostaria que vocês observassem ao longo do nosso trabalho de hoje é se a gente consegue fazer uma relação entre José, o pai que foi José, e o pai que tentamos ser nós. Ou quais seriam as nossas obrigações religiosas, sociais e morais que se esperam do comportamento do pai. Tá bom? Esse é o nosso trabalho de hoje. Não é fácil não, mas a gente vai desenrolando, né? Como diz o pessoal por aí. Primeiro de tudo, eu gostaria que vocês me ajudassem fechando os seus olhos e escutando essa narração que eu vou fazer. E eu queria que vocês tentassem se colocar nesse lugar que eu estou dizendo, tá bom? Fiquem à vontade para descansar os seus olhos. Respirem. Não mais que uma centena de famílias judias vivem nessa pequena aldeia. Não há estradas, não há edifícios públicos, não há sinagoga. Os moradores compartilham um único poço de onde tiram água fresca e limpa. É uma aldeia de camponeses, em sua maioria analfabetos, agricultores e diaristas. As casas são simples, com uma única sala sem janelas, divididas em dois. Um espaço para a família, outra para os animais. São feitas de barro caiado e pedras coroadas com um telhado plano, onde espalham suas roupas para secar, onde fazem suas refeições nas noites mais quentes e onde, nos meses de verão, desenrolam suas esteiras empoeiradas e dormem. Podem voltar para cá, para o Consolador. Isso é Nazaré. Essa descrição está no livro Zelota, de um judeu católico chamado Reza Aslan, e é uma das fontes mais bonitas e mais fidedignas com relação a qual era a estrutura geopolítica, social, econômica de Jerusalém na época que Cristo estava encarnado em Jerusalém. Encarnado neste nosso mundo aqui. Então, isso é Nazaré. Por aí a gente começa com vários problemas que as pessoas vão tendo que acomodar para você poder chegar ao Cristo, ao Messias. O primeiro problema era inconcebível que o novo Messias viesse de um lugar tão pobre. Ok? Começa por aí o seu problema. Então, quando aqueles que estavam Jesus diziam que Jesus era o Messias, as pessoas diziam, não é. Não é porque o novo Messias tem que vir de Belém e o novo Messias tem que ter herança genética de Davi. E alguém nascido em Nazaré não pode ser alguém que não tenha essas qualidades. Esse era o maior dos problemas de Jesus. Então, acontecem algumas coisas que os próprios apóstolos, quando os escrevem, colocam Jesus em situações que possam suprir essas informações passadas pelos profetas antigos. Começa por aí o problema. Porque se você for olhar mesmo de verdade,
tem duas histórias aí que não fazem o menor sentido do ponto de vista social e histórico. O primeiro é esse censo que foi feito para que José tivesse saído com Maria de onde ele estava até Belém, que é onde Jesus pseudamente nasceu, para poder fazer um censo. Não sei se vocês lembram dessa parte do Novo Testamento. A história que explica por que é que Jesus nasceu em Belém é porque houve um censo. Nada, em nenhum lugar da história, a não ser Mateus e Lucas, fala-se sobre esse censo. Uma outra coisa curiosa é que também em nenhum lugar na história, fala sobre o genocídio de crianças que foi comandado pelo rei da época, Herodes da época, e que fizesse com que Jesus e José e Maria fossem para o Egito e lá permanecessem no Egito até um tempo para poder se tornar seguro. Não há informações sobre isso. O primeiro historiador que se tem notícia se chama Joséfo. Ele começou a escrever a partir do século IV. E em nenhuma história de Joséfo aparece essas duas informações. Mas, como eu disse para vocês, a gente não consegue cravar isso. E por que a gente não consegue cravar isso? Não consegue cravar porque não havia interesse nenhum em se dizer quem foi Jesus, ou Maria, ou José, ou todo mundo para trás. Então, as informações que a gente tem, elas são um pouco levadas. Agora, independe, e é isso que eu acho sensacional, isso não faz Cristo menos Cristo ou mais Cristo. São simplesmente informações que a gente acaba carregando para dentro de nós, e aí nós vamos usando elas à medida que a gente vai querendo ajustar uma informação ou outra e vai buscar conhecimento. O Espiritismo, se ele não estiver baseado no tripé de ciência, filosofia e religião, não faz sentido, ele não pode seguir. Né? Nosso querido Kardec já disse, se alguma coisa que eu escrevi, em algum momento a ciência disser que não é verdade, fiquem com a ciência. Está claro lá. Ele diz isso claramente. Então, eu faço questão de colocar e pontuar essas coisas para que cada um de nós depois possamos fazer o nosso próprio julgamento, a nossa própria interpretação, busquemos a nossa própria cultura. Tá bom? Nesse lugar que eu coloquei vocês no começo da leitura, tem um cara, e o nome desse cara é Yosef Bar Jacó. Já é uma pessoa de certa idade, é viúvo, provavelmente pela característica do lugar, da sociedade da época, tem filho, já tem filhos. É um cara visto pela sociedade de Nazaré como uma pessoa boa, uma pessoa batalhadora, um homem decente, um homem muito religioso. E esse homem é o nosso querido José. Notem, Yosef Bar Jacó. Esse era o nome completo dele. Esse bar aqui no meio é um dos maiores problemas de José. Por quê? Bar significa filho de alguém. Esse alguém é Jacó. Então, Yosef Bar Jacó. José, filho de Jacó. Só que Jesus era reconhecido como o carpinteiro filho de Maria. É inconcebível para a sociedade da época que um filho, principalmente nascido homem, não levasse a informação de quem era o pai. Yosef Bar Jacó. Deveria ser Jesus Bar Yosef. Não Jesus Bar Maria. Mas era assim que Jesus era conhecido. Jesus Bar Maria. Mais uma vez, mostrando o lugar onde nós, homens, precisamos ficar perto das mulheres. Escondidinho, quietinho, caladinho. Então, José não fazia questão nenhuma de ser chamado José, o pai de Jesus. Ele deixava esse mérito para Maria, tranquilamente. Maria era a mãe de Jesus. Jesus era filho de Maria. E José estava ali só para aproximar. Se você for ver, você pode fazer uma historinha bem bonitinha sobre o encontro de José com Maria. Eu vou te ajudar um pouco. Ó.
Maria foi filha nascida de Joaquim e Ana. São Joaquim e Santa Ana para a Igreja Católica. Ok? Aí tem uma história muito interessante que a gente vai desenrolando ela para poder chegar no nascimento do Cristo. A história diz assim, meu irmão, ó, que Joaquim e Ana eram pessoas muito benquistas na sociedade. Eles tinham lá o dinheirinho deles, tinham lá uma vida confortável, mas Joaquim era um homem extremamente bondoso, tanto que tudo o que ele ganhava, ele dividia em 3. A parte dele, que era o dinheiro dele, para consumo dele, a parte que era para os filhos, ele tinha lá o planejamento de deixar alguma coisa para filhos, e uma parte final que ele doava às viúvas e aos órfãos e tudo mais. Fazia as doações dele na igreja, para poder esse trabalho social ser feito lá. Só que tinha um problema, Joaquim e Ana não tinham filhos. Não tinham filhos, Joaquim e Ana já tinham uma idade bastante avançada e eles não tinham filhos. Então, naquela época, não ter filhos significava que você era amaldiçoado por Deus. E era inconcebível na cabeça de São Joaquim e de Santa Ana, de Joaquim e de Ana, de que eles fossem tratados na sociedade como amaldiçoados, porque não tinham filhos. Mas eles também se sentiam assim. Então eles viviam orando e pedindo a Deus para que saíssem daquela condição e que Deus oferecesse a eles então um filho. Certa feita, está lá Joaquim fazendo a sua doação na igreja, quando isso está num texto apócrifo, tá? Está lá dizendo então que, olha, você não pode fazer doação para a igreja, porque você é amaldiçoado. Pode entrar, gente. Fiquem à vontade. Fiquem tranquilos. Sentem-se. Tem lugares aqui, ali. Cuidado só para não sentar em nenhum desencarnado que eles de vez em quando acham ruim, tá? Então, esse Rubem disse para São Joaquim, olha, você não pode fazer isso porque você não tem filho, você é amaldiçoado, a sua doação aqui não é bem-vinda. Então, Joaquim, se retirou da sua casa, durante 40 dias ele orou para que Deus pudesse abençoá-lo com o nascimento de um filho. Depois dos 40 dias, ele vai voltando para casa, se encontra com Ana, mulher dele, mãe de Maria, dá um beijo em Ana, e nesse momento acontece o milagre e Ana está grávida. Olha que coisa. Diz o mesmo texto que, na verdade, como Joaquim e Ana já tinham idade muito avançada, Maria não foi concebida pelas vias naturais. Diz no texto que Maria foi concebida no momento em que Joaquim deu um beijo em Ana. Naquele momento aconteceu a fecundação do óvulo que gerou Maria. Aí começamos um problema grande. Por quê? Se você lembrar bem da história, Jesus também nasceu, ou foi feito, de uma questão não de contato sexual. E aí você vai olhando e nota, ó, naquela época era comum essa história. Porque a própria Maria, eu não sei se vocês sabiam disso, eu não sabia. Quando eu fui começar a estudar, para a gente estar conversando aqui hoje, quando eu me deparei com esse texto sobre o nascimento de Maria, eu falei, gente, mas essa eu não esperava, não. De que também havia informação, lá para trás, de que Maria também não tinha sido gerada através de contato sexual. Bom, vamos lá algumas histórias sobre isso. Está tudo bem? Vocês estão confortáveis? Querem água, alguma coisa? A gente está sem pressa hoje. Hoje não tem nenhum dia importante, não tem almoço especial com a família. Tem alguma coisa, Chiquinha, hoje? Tem reunião hoje, Chiquinha? Eita! Ah, que felicidade, minha querida Ló aqui, rapaz. Oi, Ló, tudo bem, meu bem? Como é que você vai? Chegou atrasada, né, Ló?
Você não acostumou com o horário ainda, Laura, do Consolador? Obrigado, viu, querida? Muito bem. Então, notem. De novo, ó, o Espiritismo ele tem que se basear em ciência, filosofia e religião. Então, você tem essa informação, e aí você tem uma questão, e é uma das questões mais procuradas, vamos dizer assim, ó, o que é que fala o Espiritismo sobre a concepção de Jesus? O Espiritismo, não o Pentateuco, porque não está esse assunto no Pentateuco, nenhum dos 5 livros vai estar isso, nós estamos dizendo, mas os estudiosos do Evangelho, os estudiosos do Espiritismo, vão dizer o seguinte, amigo, um homem e uma mulher, uma criatura, só pode ser gerada a partir do espermatozoide fecundando um óvulo. Nós estamos falando de relação sexual, tá bom? Antigamente, a gente pensava que, olha, um neném só podia ser feito em relação sexual. Não. Hoje em dia, se você pegar o embrião, um óvulo de uma mulher, mesmo que ela não tenha tido relação sexual, e pegar um espermatozoide, levar para o laboratório, colocar um dentro do outro, devolver o embrião, ela engravida e a criança nasce e ela não teve relação sexual. É ou não é? Então, a questão sexual já está resolvida. Você pode ter filho sem ter tido uma relação sexual. Enfim. Então, começam os mistérios, né? Porque quando você vai para os estudiosos do Espiritismo, eles vão cravar e vão dizer para você, não é possível que Jesus tenha sido concebido de um método diferente do que todos nós. Provavelmente naquela época não tinha bebê de proveta, então a única forma desse espermatozoide chegar até Maria era via uma relação sexual. Bom, contei a história de Maria. Pontuamos a questão da concepção. Vamos juntar essas pontas, ó. Maria ficou órfã de pai e de mãe, mais ou menos pela idade, e aí de novo, segundo os estudos históricos, mais ou menos por volta de uns 10 anos de idade. Então você vê que Joaquim e Ana, que eram os pais de Maria, já eram de bastante idade, mesmo avançada, quando teve Maria. Então, o fato de Maria ter sido engravidada, de Ana ter sido engravidada ali, já é um milagre de Deus, atendido pelo pedido de Joaquim e de Ana. Bom, ok. Como Joaquim era um cara muito bom, que doava muito para a igreja, quando Maria ficou órfã, Maria foi morar num convento. Ela foi cuidada dos 10 aos 12 anos, pelos sacerdotes daquele lugar, daquele convento, daquele orfanato. Ok? Quando ela faz 12 anos, e aí é costume da época. Lá, naquela época, quando a moça já estivesse perto da primeira menstruação, era comum que ela se casasse. Ok? 13 anos de idade, mais ou menos. Disse que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel quando ela tinha 14. Então, quando ela fez 12 anos, os caras responsáveis por aquele orfanato chamaram José, que era um homem bom, decente, bem reconhecido, e disse, José, fica com Maria. Você é viúvo, já tem uma certa idade, é uma boa pessoa e já tem filhos. Descobrimos aí uma outra questão sobre os irmãos de Jesus. Muita gente dizia assim, a Igreja Católica, ela insiste em dizer que Maria se manteve virginal até a morte. Aí as pessoas falam assim, mas Jesus tinha irmão? Tem irmão, mas não eram irmãos consanguíneos, porque José já tinha filhos. Então, provavelmente, Maria não tivesse tido filhos de José. E o único filho que ela teve realmente foi Jesus. Se ela continuou virgem ou não, aí é outro assunto. Mas a informação que a gente precisa anotar é isso. Tiago, Judas e mais os outros dois, agora me perdoem, eu esqueci o nome deles, eram irmãos de Jesus, sim, mas não filhos de Maria. Filho de Maria foi só Jesus. Os outros já eram filhos do outro casamento de José. Tá bom? Essa é uma informação boa também. Então,
nessa história toda, dizem para José: José, fica com Maria. Aí José falou: tá bom, só que tem um detalhe, ela ainda tem 12 anos. Então, você não pode ter nenhum contato com Maria, porque ela ainda é uma criança. Mas quando ela fizer 13, já deixou de ser, então está tudo certo. Mas com 12 anos não pode. Então, José leva Maria para casa já. Quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, Maria já vivia com José. José tinha uma certeza na cabeça dele: eu não toquei em Maria. Essa era uma certeza que José tinha. E Maria aparece grávida. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema. Então, começam-se as especulações em torno do assunto. Maria já tinha sido concebida sem uma relação sexual. Essa informação está lá, está clara. Como é que vai nascer Jesus, então? O Espiritismo fala: olha, com certeza foi numa questão sexual. Não pode ter outro jeito de formar uma criança. E aí eu vou buscar a ciência. A ciência dá 2 exemplos sobre reprodução que a gente precisa ficar ligado. Nenhuma delas, tá? Cabe para a formação de um ser humano. Nenhuma delas. Porque a estrutura do organismo do ser humano é muito mais complexa do que as coisas que eu vou dizer para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, em se tratando de um evento maravilhoso e divino, como o nascimento de Jesus, não é possível que nenhum de nós possamos cravar como é que foi feito esse negócio. E vou te dar 2 exemplos. Reprodução assexuada. Reprodução assexuada acontece entre plantas, alguns fungos e algumas bactérias. Não precisa de fecundação. Simplesmente o organismo gera uma cópia de si mesmo, e esse organismo vive. Reprodução assexuada. É possível? Sim. Acontece? Sim, acontece. Para a formação de gente, não. Mas para a formação de planta, bactérias e fungos, com toda certeza. Tem uma outra que é mais curiosa ainda. Chama Agora eu vou ter que ler, peraí. Fiz minha cola aqui, justamente para não passar por esses constrangimentos, tá? Espera lá. Eu vou dizer para vocês que isso se chama partenogênese. Pronto. Partenogênese. Que é diferente da duplicidade de DNA. Partenogênese, na verdade, é a formação de um óvulo e esse óvulo se fecunda sozinho. Isso acontece em várias plantas, em vários peixes, em várias abelhas. Em várias delas. Ok? Se nós somos praticamente compostos do mesma formação química que um chuchu, porque não sei se vocês sabem, mas é isso, né? Nós temos, em todo organismo vivo, basicamente a mesma formação de componentes químicos, de elementos químicos principais. 80% a 90% nosso é o mesmo do chuchu, é a mesma coisa. O mesmo da abelha, e é o mesmo do fungo, e é o mesmo da bactéria, e é o mesmo da planta. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que nós não podemos, sob nenhuma hipótese, cravar que, sendo permitido na natureza de Deus, de que um único ou qualquer representante desse pudesse ter uma gestação, uma concepção, sem necessariamente haver a penetração de um espermatozoide ou uma relação sexual, de que Maria ou Jesus ou José estivessem sendo enganados, ou que, por um acaso, os anjos que deram a notícia estavam, na verdade, encobrindo a traição de Maria. Até porque a espiritualidade jamais se prestaria um papel desse. Jamais se prestaria um papel desse. Né? Então, se o Espírito bom teve com Maria, ou teve com José e disse para José: José, acalma a tua alma, acalma o teu coração, porque o que vem de Maria é do Espírito Santo, é divino, é de Deus, é porque é. Por questão de dizer assim para você: José, perdoa Maria. Ela te traiu, mas ainda assim, o que vem de Maria
é divino, é sagrado e é de Deus. Está entendendo onde eu quero chegar? Eu quis perder esse tempo nosso aqui juntos falando sobre isso, porque é um assunto muito difícil, é um assunto muito polêmico, é um assunto que, inclusive para os meios dos estudiosos, vários simpósios eu já ouvi, várias discussões eu já ouvi, de muitos queridos aí da literatura, do estudo espírita, que simplesmente ignoram a questão de que nós estamos falando aqui de Jesus. Não é do Kiko, é de Jesus. Nós estamos falando de Maria, que segundo os escritos, já nasceu também vindo dessa mesma situação, de um milagre divino. O Kiko então está defendendo de que Jesus... Não, o Kiko está dizendo o seguinte: não cravem uma informação dessa, porque se nem os espíritos que instruíram Kardec cravou, não vai ser a gente que vai cravar. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ficar com aquilo que mais tranquiliza o nosso espírito, que mais acalma o nosso coração, porque, de novo, nenhuma dessas situações alteram o que representou Jesus, alteram o que é Jesus. Esses são detalhes pouco importantes para a estrutura, pelo tamanho e pelo que representa Jesus Cristo. Mas são informações importantes para que nós tenhamos ela enquanto estudo, que é isso que nós devemos fazer aqui hoje. Fazer esse estudo. Então, olha a situação de José. José fala assim: vou levar essa menina para casa. E aí essa menina aparece grávida. José tem o primeiro pensamento dele, diz: vou abandonar Maria. Mas ele aí você já vê e já mostra uma das coisas que os homens de hoje estão deixando de fazer, desaprendendo como faz. Eu juro para vocês que eu vou montar uma palestra ainda esse ano. Eu acho que eu vou convidar só os homens. Eu vou pedir para o Consolador me dar um espaço de um dia, uma hora, para que eu fale só com os homens. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando José sabe que Maria está grávida, o primeiro pensamento dele é deixar Maria. Mas ele podia fazer uma coisa que era total direito dele. Ele podia expor Maria. Ele podia dizer: não vou mais ficar com Maria, porque Maria me traiu, ela está grávida, eu não toquei nela. Se José faz isso, José acaba com o cristianismo. Porque Maria seria apedrejada. Era isso que ia acontecer. Simplesmente era isso que ia acontecer. E aí teríamos que esperar de novo, mais um tempo, até ajustar todas as coisas na esfera espiritual, até que outro pudesse reencarnar em outro ambiente para continuar a obra de Jesus. Porque a gente sabe que, se não fosse Jesus, seria outro também. A espiritualidade, ela trabalha assim. Porque não tem um único Jesus. Tem vários espíritos do mesmo nível de Jesus. Jesus é um dos espíritos. Há outros. Então, José faz uma coisa sensacional. José não expõe Maria. José não condena Maria. José não bate na Maria. José não mata Maria. José resolve deixar Maria. E é nesse primeiro momento que a gente conhece uma característica espírita mediúnica de José, que é, eu não vou lembrar o nome também, e eu vou olhar aqui. Eu estou ótimo hoje, minha cabeça está uma beleza. Que é um nome que a gente quase não ouve falar, mas é uma mediunidade onírica. Mediunidade onírica tem a ver com as comunicações durante o sonho. José era um médium onírico fortíssimo. Todas as vezes que José precisou fazer alguma coisa, ele foi intuído por um espírito dormindo, sonhando. Isso aconteceu quando ele foi avisado sobre a gravidez de Maria, orientado sobre a gravidez de Maria. Isso aconteceu quando ele pseudamente vai ao Egito, e isso acontece de novo quando ele está no Egito e volta. E aí, com 111 anos, quando José desencarna, ele também recebe um aviso do Espírito em sonho,
e ele faz a última peregrinação dele até o templo de Jerusalém. Quando volta, é cometido por uma doença e Jesus é quem faz a passagem de José para o mundo espiritual. É Jesus quem lava o corpo de José, é Jesus quem embalsama José, é Jesus quem põe as faixas em José. Esse serviço tudo foi feito por Jesus. Então, José é uma das figuras centrais do cristianismo. Se José abre o bico, Maria estava numa situação bem complicada. Então o anjo avisa para José, e José, homem fiel e religioso como era, simplesmente atende à vontade do Espírito sem reclamar. Sem reclamar. E ele passa então a fazer o trabalho que todos nós que somos pais devemos fazer. José defende a família no momento em que corria o risco de Jesus ser sacrificado enquanto criança. Jesus dá apoio e sustentação para que Maria pudesse ter o filho dela, segundo a Bíblia, em Belém. Segundo os estudos históricos, Maria não saiu de Nazaré para poder ter Jesus. Uma outra informação curiosa, a história diz que Jesus nasceu no século 4 depois de Cristo e não no século 0 depois de Cristo. Olha que coisa. Mas enfim, são informações só. Então, José faz o que é o papel, ou que deveria ser o papel, de nós, homens, dentro da estrutura familiar. É isso que se espera de nós, homens, enquanto pais, mesmo na sociedade moderna. E eu estou falando de pai no sentido de exercer o papel de. Tanto faz se o pai é um menino, se o pai é uma menina, se são 2 meninos, 2 meninas, isso não importa. O que importa é que segundo a ciência e a educação moderna, a figura do pai, de novo, não no sentido macho ou fêmea, mas pai que desempenha o papel de pai, ajuda na formação cognitiva da criança, ajuda no aprendizado, ajuda em várias situações em que, quando a criança tem um modelo de pai próximo, ela acaba desenvolvendo mais do que as crianças que não têm um modelo de pai próximo. E José foi esse modelo para Jesus. Tem uma coisa curiosa que a gente tem, que é assim, o que é que Jesus fez dos 12 aos 30? Porque é uma lacuna grande aí. Por que a gente fala 12 também? A gente fala 12 porque, com 12 anos, José, que era um homem muito religioso, apesar de ser pobre, José levava Jesus ao templo de Jerusalém. As pessoas tinham que ir ao templo de Jerusalém. Eles eram judeus, lembra isso? Todos eles eram judeus. José era judeu, Maria era judia, Jesus era judeu. Jesus era judeu. Então precisava ir até o templo. Precisava ir até o templo. Então, lá com 12 anos, Jesus foi meio que esquecido. Essa história também não faz sentido nenhum, né? Dizem que José e Maria estavam voltando para Nazaré, aí lembraram que tinha esquecido Jesus para trás, aí volta para o templo, aí está lá Jesus pregando no templo, discutindo com os fariseus. Então, José era esse modelo, José era esse exemplo. Então, o que fez Jesus dos 12 ao 30? Viveu com José. O que fez o teu filho dos 10, ou do dia que nasceu, até agora com, 15 anos, você tem? Com 15 anos. Ele fez o quê? Tiago. Viveu com você. E enquanto ele vive com você, você faz o quê com o Tiago? Ensina, cuida, orienta, educa, prepara. Então, se você quer saber o que fez Jesus até os 30 anos, fez isso. E quem era a pessoa responsável por fazer isso? José. Era José quem preparou Jesus. Foi José que, em um determinado momento, ensinou para Jesus o ofício de tecton. Não é marceneiro, é tecton. Tecton é pior que marceneiro. Pior do sentido financeiro, eu falo. Não que marceneiro não seja uma profissão decente, desculpa. Mas, por quê? Porque em Nazaré, as pessoas eram tão pobres que era muito difícil que alguém tivesse dinheiro para fabricar um móvel
estruturado, um negócio... Não, as pessoas não tinham dinheiro. Mas o que precisava muito era de material para poder fazer telhado, uma boa e bonita tira de madeira plainada para o cara poder colocar em algum lugar. Então, José e Jesus, na verdade, trabalhavam muito mais nisso do que em construção de móveis e tal. Por isso que eu quis dizer que Tecton é diferente de marceneiro. Marceneiro tem outro desenho. Mas era assim que José era. E era assim que Jesus era também. Ah, e por que até os 30? Ué, porque eles eram pobres, alguém precisava ajudar na família. E enquanto isso, foi cuidado por José. Que é o que se espera também de nós, pais, na formação familiar. Que nós possamos orientar, cuidar, ensinar, proteger. Esse é o nosso papel. É isso que a sociedade espera. Ah, mas por que você está fazendo essa relação de José com o ser pai atual? Porque não tem nada mais atual e decente do que ser pai como José foi. Comportamento de homem como José teve. José simplesmente aceitou o que ele recebeu em sonho do anjo e não questionou. José aceitou a tarefa, seguiu a missão. E não pode esquecer que José não era pai, era padrasto. E aí eu vou perguntar para vocês aqui. Nós, todos aqui. Quem de nós aqui não é adotado? Todos nós somos adotados. Por quê? Porque reencarnação após reencarnação, nós somos filhos de outro pai. Nós somos filhos das nossas filhas, nós somos pais das nossas esposas, nós somos mães dos nossos maridos. Nós trocamos de pai geração a geração. Todos nós somos adotados. Todos nós somos adotados. E partindo desse princípio, o Espiritismo diz que os filhos que vêm para você, que não de obra consanguínea, são também pessoas, espíritos, que em algum momento podem ter tido, tá? A gente nunca crava nada. Podem ter tido alguma desavença anterior e que por conta da estrutura de reencarnação, por conta do planejamento reencarnatório, não nascem no seio daquela família e pode ter duas explicações para isso. Uma não pode não aguentar a prova. O Espírito fala assim, olha, ok, eu tenho que resolver as minhas pendengas com o Kiko, mas nesse momento eu não dou conta. Nesse momento eu não dou conta. Então, o processo reencarnatório reencarna em outro lugar, reencarna em outra família, e aí com o tempo as coisas, a espiritualidade vai tentando caminhar para que então ele possa se aproximar e nessa aproximação resgate aquilo que ele precisa resgatar, em função de algum problema que nós tenhamos em uma vida passada. Então, os filhos que nos vêm, não de maneira consanguínea, também há de nós o mesmo obrigação de continuar, cuidar, amar, dar cuidado, dar carinho. Porque, no final de contas, nós não somos filhos de ninguém, a não ser de Deus. Nós só somos filhos de Deus. Nós estamos filhos de alguém. Mas nós somos filhos de Deus. Todos nós somos adotados. E aí eu quero colocar para você, quem daqui, homens, estão com a tarefa de criar, educar e amar filhos que não são consanguíneos, além de mim. Isso. Eu vou falar de mim mesmo. Eu acho mesmo, de verdade, principalmente depois do que nós conversamos aqui, e se vocês puderem contar essa história depois para outros pais que também fazem parte desse núcleo de amar e cuidar o filho dos outros, os filhos que não são seus diretos, consanguíneos, feitos por uma outra relação de outros. Cara, às vezes eu escuto o cara falar assim, filho da minha mulher, filha da minha mulher, ou então o filho fala assim, marido da minha mãe ou mulher do meu pai, apesar de viverem dentro da mesma casa, né?
A espiritualidade deixa muito claro o compromisso e o papel de resgate que você tem com relação ao teu próximo. Você precisa se esforçar no trabalho para que você ame aquele filho que não é consanguíneo como se fosse. Porque amar ao teu próximo é obrigação cristã sua. Faz parte do seu trabalho, faz parte da sua evolução. Eu não posso aqui falar sobre o amor que eu tenho na minha filha que não é consanguínea, porque com certeza eu vou chorar. Isso é certo. E a gente não vai terminar essa palestra aqui. Essa filha que me foi dada é uma das minhas maiores alegrias. Todas elas são. As três são. Né? A Gabi, a Mariana e a Bela. Mas a minha pretinha tem o lugar dela lá, caprichado também no meu coração, que é o amor da minha vida. Vive comigo desde que tinha 3 anos de idade. Me chama de pai. Eu a amo perdidamente como filha. E eu queria dizer para vocês que José também, da mesma forma, fez isso com Jesus. José era padrasto de Jesus. Olha as provações que José passou para poder desempenhar o trabalho dele quieto, sem orgulho, sem egoísmo, vivendo para estruturar o filho e, da mesma forma, continuar vivendo a sua vida. Porque assim também, nós que somos pais, eu acho que talvez os pais são as únicas pessoas no mundo que ficam felizes quando o filho é melhor do que ele. Porque esse é o objetivo de todo pai, que o seu filho seja melhor do que você. Mas aí, sem vaidade, sem orgulho. Quem me conhece já há bastante tempo, e que já ouviu, ou já estudou comigo, ou já escutou alguma palestra minha antes, sabe qual é o assunto com relação ao orgulho. Quem nunca ouviu, eu vou repetir. Se você for no dicionário, na palavra orgulho, não existe orgulho bom. Não tem. Tá? Então, assim, esse negócio de assim, estou orgulhoso pelo meu filho que desenvolveu um trabalho bonito, estou orgulhoso pelo meu filho que passou na faculdade, estou orgulhoso porque meu filho é um homem maravilhoso. Orgulho, no dicionário, sempre tem só uma denominação. Aquele que se vangloria e traz para si coisas que não são dele. Isso, acabou. É só essa. Não tem lá, mas, ok, PS, o orgulho bom. O orgulho bom é um sentimento. Não tem. Orgulho é só isso. Então, como eu sempre falo para os meus amigos, e todo mundo sabe disso, a gente precisa começar a trocar a palavra orgulho por felicidade. Feliz. Você vai dizer assim, o seu filho passou na faculdade, você vai dizer, eu estou feliz porque meu filho passou pela faculdade. Porque você combate o orgulho com humildade. E não tem nada mais humilde do que você estar feliz pela conquista do outro. Não vai te representar nada. Você não vai para a faculdade, você vai continuar com a sua formação da escola do jeito que você teve. Você não vai ficar rico. Quem vai ficar rico, se Deus quiser, é o teu filho. Não vai acontecer nada. Mas você está feliz porque ele atingiu aquele objetivo. Porque feliz pelo outro é humildade. E o orgulho a gente combate com humildade, a gente não combate com orgulho. Orgulho com orgulho gera o egoísmo, que é o pai de todos os males, inclusive o pai do orgulho. Mas José, e é isso que nos trouxe aqui hoje, é o modelo pelo qual nós devemos, pais, homens ou mulheres que exercem o papel de pai, mostrar para o nosso filho, para que ele possa se tornar como Jesus, alguém preparado para enfrentar as suas atividades, as suas missões, aquilo pelo qual o planejamento reencarnatório o trouxe. É claro que, nesse momento, não estamos falando de que, puxa, meu filho, eu vou preparar ele para ser Jesus. Então, não é isso que nós estamos falando. Mas José não sabia qual era o tamanho de Jesus. Sabia que ele tinha um trabalho, sabia que ele tinha uma missão, mas não sabia exatamente qual era. Ninguém disse para ele, olha, vai ser assim, Jesus vai nascer, vai acontecer isso. Não. Ele não sabe o que esperar de Jesus. Ele sabe que é especial. Como nós pais sabemos que os nossos filhos são especiais. E é por conta disso que a gente cuida deles. E é por conta disso que a gente tem a obrigação de ensiná-los. É por conta disso que a gente tem obrigação de amá-los. E é por conta disso que ser pai é uma das condições morais principais para que a gente alcance a nossa evolução espiritual. Muito obrigado por vocês terem me escutado hoje.
O bom de ter família grande é isso, né? Você bota o pessoal espalhado na plateia, e é isso. Acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, vamos elevar nesse momento todo o nosso amor a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a todos aqueles que necessitados estão nesse momento de um afago, de um carinho, de um abraço, de um alimento, todos aqueles que estão privados da liberdade nas detenções, aqueles adoecidos em hospitais, aqueles abandonados em asilos, as crianças e as pessoas moradores em condição de rua, que nós tenhamos força moral, força espiritual, para que quando chamados a esse contato e a esse carinho, possamos colocar e abraçá-los como irmãos que são de cada um de nós ao mesmo tempo. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que junto com a horda de bons espíritos, continue protegendo, estimulando e intuindo os homens deste paizinho, deste mundo, desse universo, dessa via que se concede em tantas estrelas e bilhões de sóis, dos quais temos Deus como único Deus e Pai verdadeiro. Seja conosco, Senhor Jesus, agora e em todas as reencarnações que seguirão após essa, que assim seja, graças a Deus.